Quando pensamos na África, frequentemente imaginamos suas paisagens deslumbrantes, sua vida selvagem diversificada e sua rica tapeçaria cultural. No entanto, além desses aspectos conhecidos, este vasto continente também guarda um tesouro de mistérios que deixam até mesmo especialistas coçando a cabeça. Desde pegadas gigantes misteriosas até ruínas inexplicáveis, aqui estão as descobertas inquietantes na África que ninguém consegue explicar. Senhora Please. O crânio humano conhecido como Senhora Please é um dos crânios mais famosos do mundo. Ele foi descoberto perto de Sterkfontein, na província de Gauteng, a cerca de 40 quilômetros a noroeste de Joanesburgo, na África do Sul. A descoberta da Senhora Please não foi fácil. Os paleontologistas e arqueólogos, sem saber da presença do fóssil, utilizaram dinamite e picaretas durante a escavação do local. Isso resultou no crânio ser fragmentado em pedaços, e até hoje algumas dessas partes continuam desaparecidas. Apesar disso, a Senhora Please continua sendo um dos crânios mais perfeitos de um Australopithecus africanus adulto já encontrado. O Australopithecus africanus é considerado um parente distante de toda a humanidade, e seus fósseis sugerem que talvez a África seja o continente de onde todos nós viemos. Inicialmente conhecido como STS-5, a Senhora Please ganhou seu apelido quando foi inicialmente considerada uma mulher de meia-idade após análises. No entanto, mais tarde descobriram que na verdade se tratava de um homem. A análise dos encaixes dos dentes no crânio indicou que originalmente pertenciam a um indivíduo masculino. Mesmo após essa descoberta, a questão sobre o sexo do crânio ainda é amplamente debatida hoje em dia, pois ainda não temos informações suficientes para determinar com precisão o sexo da pessoa em vida. Devido a essa incerteza, ela foi humoristicamente apelidada por alguns pesquisadores e historiadores como o crânio com crise de identidade. Independentemente de ser homem ou mulher, o crânio de mais de 2,5 milhões de anos continuará sendo uma descoberta significativa que pode nos ajudar a entender melhor nossa ancestralidade. Ferramentas para fazer roupas. Já se perguntou como nossos antepassados faziam roupas antigamente? Alguns arqueólogos descobriram ferramentas antigas para fazer roupas que datam de 120 mil anos atrás, tornando-as as mais antigas de seu tipo já encontradas. Essas ferramentas foram encontradas na caverna Contrebandiers, a cerca de 20 quilômetros da capital do Marrocos. Cada uma dessas ferramentas foi projetada para ser mais eficiente na costura de materiais específicos, como couro e pele de animais. É impressionante ver as ferramentas que nossos antepassados usavam para criar roupas. Embora existam ferramentas mais antigas e primitivas encontradas na África, estas são as primeiras especificamente para a fabricação de roupas. Essa descoberta simples ajudou os pesquisadores a entender mais sobre a origem do comportamento humano. Isso mostra que até mesmo naquela época, a costura já era um comportamento que dominávamos. Vermes Mopani. Estes são os vermes Mopani, também conhecidos como Medora oramakimbi. Podem parecer repulsivos para alguns, mas essas criaturas são uma parte fundamental da dieta em áreas rurais, especialmente no Zimbábue. Na verdade, são considerados uma iguaria nas cidades, com muitas receitas diferentes de preparo. Podem ser comidos secos, fritos ou ensopados em molho. Se você for corajoso o suficiente, pode até comê-los secos ao sol, totalmente crus. Esses vermes recebem seu nome porque se alimentam das folhas da árvore Mopani após eclodirem no verão. É nessa época que começa a temporada de colheita. Esses vermes costumam ter o tamanho de uma mão e são bem grossos. Os moradores locais os colhem manualmente das partes mais baixas das árvores, às vezes sacudindo os galhos para fazê-los cair ao chão. Esses vermes excretam um líquido marrom quando são tocados, tornando a colheita desses bichinhos uma tarefa um tanto bagunçada. Depois, são secos ao sol antes de serem comidos ou vendidos, e geralmente são muito populares. Além de serem acessíveis, são também bastante saudáveis, pois contêm proteínas, ferro, zinco, cálcio, fósforo e fibras. Quem diria que essas criaturas teriam tanto a oferecer? Você teria interesse em experimentá-los? Me diga nos comentários se teria coragem. Agora vamos prosseguir. A Depressão de Danakil. Localizada na Etiópia, esse lugar é considerado o mais estranho e inabitável da Terra. À primeira vista,
Toda a área parece ser de um planeta alienígena ou um portal para o inferno. A depressão está repleta de nascentes de águas termais sulfurosas, montanhas de sal e piscinas ácidas. Além das criaturas extremófilas que conseguiram se adaptar ao pH e temperatura extremos da região, nenhum outro ser vivo ousou residir nesse lugar. Na verdade, chamar este local de inabitável é um eufemismo. A temperatura nesta bacia de 257 km de extensão é, em média, de cerca de 34 graus Celsius, e raramente é abençoada com chuva. O lugar também está repleto de produtos químicos vulcânicos que fazem com que a água tenha cores estranhas, como verde, laranja e amarelo. Além disso, é difícil respirar no local devido ao cheiro insuportável de ferrugem, enxofre e cloro. A depressão de Danakil é também um dos lugares mais baixos da Terra, estando mais de 120 metros abaixo do nível do mar. Hoje em dia, esse lugar continua a atrair viajantes que desejam explorar essa paisagem alienígena, além de cientistas e mineiros de sal. Os pesquisadores têm estudado os micróbios na área que continuam a viver na depressão apesar das condições extremas do lugar. Se eles conseguiram sobreviver nesse ambiente alienígena, será que também conseguiriam sobreviver se fossem enviados a Marte? As pegadas gigantes. Uma das mais intrigantes e talvez misteriosas coisas na África são as gigantes pegadas que, muito provavelmente, foram deixadas por gigantes humanos reais a que viveram muito tempo. Essas pegadas estão localizadas perto da fronteira com Eswatini, e são exatamente o que o nome sugere, impressões enormes em rochas de granito que se assemelham de perto a uma pegada humana. No entanto, ao contrário de uma pegada humana comum, essas marcas medem cerca de 4 metros de comprimento, sugerindo uma figura cujo tamanho seria incrivelmente impressionante pelos padrões humanos. Enquanto muitos acreditam que essas pegadas revelam a presença de gigantes no passado, outros as veem como parte de folclore e mitos, sugerindo que são vestígios de seres gigantes ou espíritos ancestrais que vagavam pela Terra. Alguns buscam explicações científicas, explorando fenômenos geológicos ou atribuindo-os a criaturas pré-históricas. O que torna mais misterioso é a idade dessas pegadas. Estudos preliminares sugeriram que as formações de granito circundantes podem ter mais de 200 milhões de anos. Se as pegadas são tão antigas quanto as rochas sobre as quais foram impressas, desafia muitas compreensões convencionais da linha do tempo da vida na Terra. As pegadas não apenas chamaram a atenção de historiadores e cientistas, mas também atraíram turistas, entusiastas e aqueles com um grande interesse no inexplicável. No entanto, embora permaneçam como uma atração popular de intrigas, também servem como um lembrete da delicada linha entre exploração e preservação. A Dama Branca. No meio dos terrenos ressecados da Montanha Brandberg, na Namíbia, encontra-se um antigo quebra-cabeça gravado em pedra, a Dama Branca. Esta enigmática pintura rupestre, escondida na vasta extensão da massa Brandberg, é um mistério fascinante na arte pré-histórica africana. A figura retratada, com uma tonalidade branca distintiva, dá a impressão de movimento, talvez uma dança ou um espírito com arco e flecha em mãos. Ao redor dessa representação central, há uma cena movimentada de animais como antílopes e outras formas humanas, algumas aparentemente participando de um evento ou ritual comunitário. Além disso, apesar do nome Dama Branca, há debate sobre se a figura central é realmente feminina. Enquanto interpretações iniciais sugerem um viés feminino devido a certas características delicadas, estudos subsequentes sugeriram que pode ser um jovem masculino, possivelmente em uma posição de significado ritualístico. Os debates não se limitam ao gênero, a própria essência, origem e intenção por trás da pintura têm sido temas de inúmeras discussões. Enquanto alguns acreditam que representam uma cena cerimonial local, outros, ao notarem as características mediterrâneas da figura e o arco único, questionam se isso sugere interações distantes, talvez até com sociedades europeias. A idade da pintura também é um mistério, com estimativas variando amplamente de alguns milhares de anos ou até mais. Lago que transforma animais em pedra. O lago que transforma animais em pedra, escondido na região norte da Tanzânia, o Lago Natron, não é um corpo de água comum. Este lago salgado e alcalino, situado contra o cenário majestoso do antigo vulcão Doi no Langi, possui uma qualidade única e um tanto assombrosa.
O que destaca o Lago Natron é sua incrível alta alcalinidade, resultado do carbonato de sódio e outros minerais que fluem para o lago a partir das colinas circundantes. Isso faz com que o nível de pH da água seja extremamente alto, às vezes atingindo até 10,5, quase tão alcalino quanto a amônia. Aqui está o que torna tudo fascinante e um tanto perturbador. Aves e outras criaturas que entram em contato com as águas do lago podem se encontrar em perigo. A combinação da alcalinidade do lago e as altas temperaturas, que podem atingir até 60 graus Celsius ou 140 graus Fahrenheit, significa que animais que morrem na água ou ao redor dela muitas vezes ficam calcificados, adquirindo uma aparência semelhante à pedra. Com o tempo, esses restos petrificados podem ser encontrados lavados na costa, perfeitamente preservados em um estado calcificado e fantasmagórico. Este fenômeno tem sido lindamente e de maneira assustadora capturado por fotógrafos, atraindo a atenção de todo o mundo. As misteriosas ruínas no Quênia. No meio da densa floresta costeira do Quênia, encontra-se uma atração arqueológica que intriga historiadores e arqueólogos, as ruínas de Gedi, às vezes pronunciado como Ojeta. O que é fascinante sobre Gedi não são apenas suas estruturas bem preservadas, mas os mistérios que a cercam. Trata-se de uma cidade que claramente tinha riqueza e influência, mas curiosamente, há pouquíssimos registros históricos sobre ela. Quem viveu em Gedi? O que eles faziam? E por que um local tão movimentado foi abandonado ao longo dos anos? Ao explorar as ruínas, os arqueólogos encontraram artefatos intrigantes, como pedaços de porcelana chinesa, vidro veneziano e muito mais. Essas descobertas sugerem que Gedi era um importante centro comercial, conectando a África a terras distantes. No entanto, muitas perguntas permanecem sem resposta, e talvez a mais intrigante seja por que esse lugar aparentemente perfeito foi abandonado. Até agora, há várias teorias. Alguns pensam que pode ter sido devido a guerras locais, outros acreditam que talvez as fontes de água tenham secado, e alguns especulam até mesmo sobre invasões. Independentemente do motivo, a súbita decadência de Gedi é um enigma que ainda estamos tentando resolver hoje. Atualmente, Gedi não é apenas um ponto de interesse para historiadores e arqueólogos, mas também é um destino popular para viajantes. Reconhecido como um parque nacional do Quênia e um patrimônio mundial da Unesco, o mistério que envolve Gedi continua a intrigar pessoas em todo o mundo. O primeiro sítio astronômico do mundo. No vasto deserto do Saara, no Egito, longe das icônicas pirâmides e templos, encontra-se um local ancestral que tem intrigado estudiosos por décadas, na Papa. Aproximadamente 490 quilômetros ao sul do Cairo moderno, esse local pode parecer apenas mais uma porção de deserto à primeira vista. No entanto, ao examinar mais de perto, percebe-se o mistério que envolve esse local, datando de mais de 6.000 anos, tornando-o um dos mais antigos sítios arqueológicos conhecidos na África. O sítio é composto por círculos de pedra, túmulos e até mesmo um círculo calendário que antecede Stonehenge em mais de 1.000 anos. Sim, um sistema de calendário no meio do deserto, muito antes de tais sistemas serem amplamente utilizados. Era algo verdadeiramente à frente de seu tempo. Qual seria o propósito de Napapa? Por que construir estruturas de pedra tão elaboradas em um local remoto e inóspito? Enquanto alguns acreditam que era um local cerimonial para comunidades nômades pastoris, outros teorizam que era um observatório astronômico primitivo. Os alinhamentos das pedras com certos corpos celestes sugerem que as pessoas de Napapa possuíam um conhecimento avançado das estrelas e de seus movimentos. No entanto, como e por que adquiriram esse conhecimento e qual era a sua significância? Além disso, a existência de um local como Napapa desafia nossa compreensão das antigas civilizações africanas. Napapa sugere que sociedades complexas existiam muito antes do que se pensava anteriormente. O nível de organização necessário para construir estruturas tão intrincadas indica uma sociedade sofisticada, talvez até mesmo com estruturas de liderança e práticas religiosas. Hoje vamos falar sobre a diversidade da vida selvagem na África e a possibilidade de descobrirmos novas espécies no continente. Frequentemente, a África nos surpreende com novas descobertas. Observem essa imagem. Parece que essas pessoas capturaram um animal que se assemelha muito a um macaco, mas não podemos ter certeza com base na forma como estão tentando contê-lo e a qualidade da imagem não ajuda muito. Parece que descobriram algo que ninguém deveria ter visto.
Será que isso representa uma nova espécie? Será que se trata de mais uma imagem falsa da internet? Eu realmente não sei. Se houver realmente uma nova espécie descoberta, não apenas na África, mas em qualquer lugar do mundo, é crucial proteger seus habitats para garantir tempo suficiente para estudá-las e aprender mais sobre elas. Gostaríamos de ouvir sua opinião sobre o que acabamos de mostrar para você aqui no vídeo.